Fala aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema bastante polêmico, tem causado muita discussão na net. A GTX 970 foi considerada aí talvez o maior lançamento da Nvidia em relação a custo-benefício. E surgiram rumores a respeito da memória dela, da utilização da memória dela. Junto com esse tema, vem muita coisa e nós vamos procurar explicar da maneira mais simples possível, porque é um assunto bastante técnico. Vamos começar explicando esse assunto que o pessoal tem falado, que a placa é vendida com 4 GB, mas ela tem somente 3,5 GB. Então começaram a surgir testes no benchmark que se chama NICE Benchmark. E os resultados mostram algumas coisas que devem ser avaliadas. Jackson, fala aí um pouco sobre o NICE. Esse NICE é um aplicativo desenvolvido para a placa Tesla. Ou seja, a placa Tesla ela não tem saída de vídeo, ela é uma placa que se usa sem vídeo. Para testar na GTX, ele vai funcionar, porém, devemos colocar essa placa, uma placa secundária, usar uma placa de vídeo de outro fabricante para gerar a imagem. O mesmo vídeo on-board, né? Isso, por causa que o Windows ele aloca uma parte da memória e não vai dar um resultado como deveria. Só aí já vai causar uma diferença. Então não é que não existe, é que existe uma nova metodologia onde a memória é particionada em dois, sendo 3.5 GB para a memória principal local, que é 100% memória perfeita, e esse meio giga, que são umas memórias que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como que funciona. Os chips da placa de vídeo são fabricados da mesma maneira que os dos CPUs. Em uma bolacha que sai de uma fornada, é chamada de wafer. Após isso, é feito os testes individuais em cada chip, para verificar o funcionamento dos mesmos e o tamanho dos caches. Se esses não forem aproveitados 100%, serão destinados a uma placa inferior, no caso 970. E se todos os itens estiverem funcionando perfeitamente, serão destinados à placa mais top dessa série, a GTX 980. É isso mesmo que ele falou. Então há uma pré-seleção. Nessa pré-seleção, se ele estiver atingindo a frequência, o consumo, o cache, todas as características importantes que são analisadas e passar nessas características perfeitamente, ele é destinado para a placa mais top. Mas o que a Nvidia faz depois desta classificação? Então, a ideia é que a gente pode pensar o seguinte: o chip GM204 da 970 e da 980 é o mesmo. A diferença é que a 970 tem alguns recursos desabilitados em relação à 980. Na hora de desabilitar os recursos, a Nvidia desabilitou alguns CUDA cores. Então nós vamos ter 384 CUDA cores a menos que a GTX 980. Mas o problema é que foram desabilitadas outras coisas. E talvez por erro de comunicação, as pessoas tenham tido dúvidas em relação a isso. O chip GM204 ele possui 4 controladores de memória. A cada 2 controladoras ficam dentro de um bloco de ROPS, que é o Render Output Unit. Então tem 4 controladores de frame buffer. E dentro de cada controladora dessa, a gente tem 2 controladores de memória de 32 bits. Com o subsistema de memória desta maneira, fica mais fácil a seleção de chips, tornando assim a placa mais barata no processo de produção. A gente tem que pensar que se toda a placa tivesse que ter o chip perfeito, todos os chips perfeitos, iam ser recusados muito mais chips, o custo da placa seria muito mais caro. Nós podemos verificar que a diferença de preço entre a 970 e a 980 não só pelos clusters desabilitados da GPU, mas também pelo subsistema de memória, é bastante mais barata. Mas como é feita a seleção de chips imperfeitos? É importante a gente dizer que o chip imperfeito não é um chip que tem um buraco no SM, mas um chip que não aguenta a mesma frequência, que não tem o mesmo consumo, que tem alguma diferença em relação ao chip perfeito que não permite essa seleção. Então, em vez de lançar uma 980 onde não sobem os megahertz, é melhor lançar uma 970 onde aquele SM que não consegue essa frequência fique desabilitado
e o resto da GPU pode trabalhar. A ideia é que se aproveite a produção da melhor forma possível e os chips que foram perfeitos sejam destinados para 980. Se o chip for recusado, ele tenta passar para 970. Vamos dar sequência nessa ideia. Vamos supor que o nosso chip ele é recusado e vai para 970. Daí ele vai passar para outros processos de seleção para ver se ele passa na 970. Muitas vezes ele chega muito próximo de conseguir a classificação para 970, mas ele não a consegue. Daí eles vão avaliar se existe mais alguma forma de desabilitar alguma coisa, por exemplo, passar por uma 970M de notebook, que tem uma característica um pouquinho inferior. E é assim que funciona o sistema. Funciona assim com o Intel também. O processador, a ideia inicial é que ele seja o mais puro, o mais top possível. Por isso que a gente pode ver um processador da Intel das mesmas características, porém ele não consegue tanto cache. Daí ele é desabilitado o cache e vai ser um processador de uma linha mais barata. Com a placa de vídeo é a mesma coisa. Quem sabe no futuro o GM204 ele torne a lançar uma GTX 960 Ti, por exemplo. Então, esse chip ele vai descendo a classificação e se não houver utilidade dele, ele vai para reciclagem aí, vai para a TSMC, que é uma foundry, né? E vai ser aí moído, ser dado um destino para ele, que aí já não é mais com a NVIDIA. É importante dizer que existe essa reciclagem de chip, por isso que quando eu falo para vocês às vezes de memória vagabunda, existem memórias recicladas que vão ser trabalhadas em um sistema de produção não tão refinado. Se essa memória ela é reciclada, por exemplo, se esse produto ele vai para reciclagem, ele não vai ser trabalhado de novo em 28 nanômetros, mas num processo muito menos seletivo. Então, mas não descartado. Então é importante que as pessoas saibam que essa destinação, a gente tem o que for o chip imperfeito, ele vai para 970. Se ele não passar para 970, eles vão tentar desabilitar, vai tentar ir para uma 970N. Se mesmo assim ele não der e tiver em uma proximidade, numa qualidade ainda legal, que possivelmente um dia seja lançada uma 960 Ti, aí ele fica lá em stand-by para isso daí. E esse daí é o procedimento natural, não só da NVIDIA, como das outras fabricantes, da AMD também, da Intel. Essa que é a classificação dos chips, ela funciona dessa maneira. Uma das diferenças da arquitetura Maxwell é a melhor seleção do que pode ou não ser desabilitado. Lembra na geração anterior, Kepler, que quando desativava um bloco inteiro, por exemplo, na GTX 670, se desabilitasse um bloco inteiro, viraria uma GTX 660 Ti. Então, para 970, já faz sentido desabilitar os ROPs diretamente. Por quê? Porque uma vez que foram desabilitados alguns CUDA-cores, eles vão estar inacessíveis. Já a parte do cache, ele é desabilitado por binning mesmo. Porque o cache é uma memória de alta densidade. Portanto, é muito provável que ela tenha imperfeições em alguma região. A gente vê muito isso em memória de notebook. O processador, se você pegar um Core i7 de notebook, ele tem uma parte do cache desabilitado. Esse é o mesmo procedimento que a NVIDIA usa. Então isso é a mesma coisa que acontece na Intel. Então o chip que é mais perfeito, ele vai ser o i7. Conforme ele vai perdendo algumas qualidades, por exemplo, se ele não consegue uma eficiência energética, um TDP suficiente para aquilo, ele vai descendo, ele não consegue o cache, ele vai descendo de classificação até que ele chegue no seu limite mínimo dentro da qualidade buscada. E como que vai ser avaliado agora esses benchmarks ou testes para saber se existe um problema ou se não existe, se é tudo história? Nós precisamos trabalhar nessa faixa. Por quê? Porque a memória pura, perfeita, até 3,5 GB, a gente sabe que ela é boa. Ela está na GTX 980 e o comparativo que eles estão fazendo é em função da 980, da memória perfeita. Então busca-se uma faixa de trabalho, de requisição, entre 3,5 e 4 GB. A gente sabe que qualquer benchmark ou qualquer jogo, se estourar esses 4 GB,
aí vai despencar mesmo. Por quê? Porque a requisição de memória vai ser buscada no sistema e isso vai fazer com que os frames por segundo despenquem, não vai ter chance. Então, o que a gente faz? A gente utiliza o benchmark ou o teste e roda nessa faixa de eficiência para saber como é que vai se comportar o sistema. Tem alguns títulos aí para arregaçar legal a memória? Tem alguns, por exemplo, Watch Dogs, Shadow of Mordor, Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed. Esse Assassin's Creed é pesado mesmo. Inclusive ele tem 3 modos, um para 2 GB, outro para 4 e outro para 6. Então pra galera aí que fala que Titã não é nada e tal, esse jogo aí se for jogar em 4K na qualidade de textura máxima, você vai ter problema mesmo, você não vai conseguir rodar. Então você precisa aí, nenhuma Titan é perfeita para esse jogo, para vocês verem como ele é pesado. Isso prova que a requisição de memória é cada vez maior. Logicamente, o cara compra aí uma GTX 960, ele tem a opção de 2 GB. Mas se o cara for jogar em 4K e numa condição muito exigente, ele vai precisar mesmo dos 6 GB. Vocês podem monitorar isso com o Afterburner, que é um programa de overclock e tal. Ele permite monitorar em tempo real o uso da placa de vídeo. Vocês podem monitorar aí na sua casa. E o uso da memória também. Você olha lá, você vai ter o uso da memória, o uso da placa de vídeo. Você vai ver que você vai mexendo na qualidade, na textura, na resolução. E ele vai consumir muito mais, porque ele vai dar muito mais trabalho para a placa. Uma coisa importante é saber os tipos de opções gráficas que nós temos para o nosso jogo. E o que elas vão afetar no desempenho e na carga da GPU, da memória ou de ambos. Nós temos, por exemplo, o nível de detalhamento, a qualidade das texturas e o anti-aliasing. O nível de detalhes define a fidelidade da imagem. É a complexidade da geometria dos modelos. Por exemplo, se eu estiver no baixo, eu vou ter 3.000 polígonos, vamos supor. Se eu tiver no médio, eu vou ter aí 5.000, e se eu tiver no alta qualidade, eu vou ter 10.000. Então, essa complexidade, ela vai requisitar carga, trabalho da GPU. Logicamente, um pouquinho de trabalho da memória, mas é muito mais ligada ao GPU. Então, o nível de detalhes é relacionado mais com a carga de trabalho do GPU. Depois nós temos a qualidade de textura e qualidade de ambiente. Por exemplo, qualidade de textura, alta resolução. Qualidade de ambiente é o que a gente coloca como high, low, medium. Então são duas coisas diferentes. Vamos pensar assim, a GPU precisa montar a imagem e ela vai querer montar ela de qualquer jeito. Se a resolução vem maior ou menor, isso não vai afetar a carga de trabalho dela, mas vai afetar a fidelidade da imagem. A qualidade do ambiente vai afetar a fidelidade com que os modelos são criados. A qualidade das texturas vão mudar a qualidade das texturas que vão ser utilizadas. Por exemplo, no LAW, a imagem tem menos componentes, então eles ocupam menos espaço na memória. Se a gente for para o médio, a gente vai ver que sobe um pouquinho mais de espaço na memória, se for no alto, mais ainda. Isso aumenta bastante o espaço utilizado na memória e faz com que ela seja mais consumida, que a gente tenha mais carga de trabalho na memória. Pense assim, a GPU precisa montar a imagem de qualquer jeito. Se a resolução vem, se ela é maior ou menor, não vai afetar a carga de trabalho, mas vai afetar a fidelidade da imagem. Então vamos pensar assim, geometria mais carga de trabalho para a GPU, resolução de texturas mais trabalho para a memória. E o anti-aliasing, Jackson? Isso aí é complicado. Como é que você explica o anti-aliasing para a gente? Filtro anti-aliasing, se você pegar uma imagem que foi renderizada sem filtro, olhar uma linha diagonal, ela vai formar tipo uma escadinha. Quando aplicamos o filtro, nessa escadinha vai formar tipo um pixel com uma cor intermediária. Nas bordas ele vai colocar pixel em cores intermediárias para suavizar a imagem. Então o anti-aliasing ele pesa para a GPU e para a memória. Então como que ele faz para suavizar essa imagem? Ele pega lá 2, 4, 8 amostras. Imagina que você tem 4 pixels dentro de um.
Então você vai ter 4 vezes mais espaço dentro da memória por frame buffer. Isso pesa bastante para a GPU e bastante para a memória. Se você vai lá no Afterburner, por exemplo, e ativa o MSAA, você vai ver que a carga de GPU e a carga de memória aumentou. Você pode olhar isso facilmente. Corre o jogo um pouquinho, olha o gráfico, ativa, desativa, olha a diferença que dá. Por quê? Porque é um filtro que utiliza tanto a carga da GPU quanto a memória. Por quê? Porque o frame buffer aumenta muito. Outra coisa que aumenta a requisição da placa de vídeo é o aumento da resolução. Se eu aumentar a resolução no game, eu vou ter uma carga maior na GPU e na memória. O frame buffer ocupa mais espaço dentro da memória de vídeo. Consequentemente, a carga da memória é muito maior. Então, tanto o anti-aliasing quanto a resolução mais alta vão dar grande carga e vocês vão poder perceber isso, tanto nos frames por segundo, quanto lá se utilizar o Afterburner para olhar a carga que foi utilizada na memória e na GPU. Mediante as coisas que nós falamos para vocês, nós vamos explicar como que foram feitos os testes para avaliar se houve ou não real perda de desempenho. Então a equipe da NVIDIA procurou um cenário no game que consumisse entre 3,5 GB e 4 GB de memória na placa de vídeo. Fizeram diversos testes, resoluções diferentes, chegaram à conclusão que seria 4K e 2x MSAA. Isso resultou em 36 FPS na GTX 980 e 30 FPS na GTX 970. Mas ainda assim não consumiu nem 3,5 GB. Então tiveram que aumentar a resolução em 35%. Que é uma opção que o Battlefield dá, né? Então eles aumentaram a resolução para 135% para poder estourar essa memória em 3,5. Porque o intuito é de estudar a placa entre 3,5 e 4 GB. Certamente isso vai aumentar bastante a requisição de memória e de GPU. Por quê? Porque vão ser 35% a mais de pixels para você renderizar. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma imagem com só 1080p, mesmo sem alteração significativa da memória, eu ia ter por si só uma carga maior. Qual que é a conclusão que esse teste levou? É que quando a gente correu a 980, que tem a memória perfeita, não tem nenhum setor de memória, nenhuma partição de memória, ela trabalha 100% perfeita, a gente teve, após setar os 135%, uma queda de 47%. Isso ocorre de uma maneira natural, por causa do excesso de requisição de carga para a GPU e para a memória. No caso da GTX 970, a diferença foi pouca, porque ela foi 50%. Existe uma queda natural para isso, tá? Então, quer dizer, se você está requisitando muito mais pixel, muito mais memória, muito mais GPU, você vai ter uma queda natural. A queda não é de 50% na performance, mas em relação ao que estava antes de ocupar a memória. No final das contas, se você calcular isso daí, vai dar mais ou menos uns 4%. Para que a gente tivesse análise mais profunda disso, a gente tinha que rodar um programa que chama FCAT. O FCAT captura a imagem do jogo, depois ele passa esse vídeo dentro de um programa que vai analisar o tempo de processamento de cada frame. Para isso, nós temos vários requisitos. Nós precisamos de uma placa de captura DVI. Essa placa tem que ser capaz de capturar o vídeo sem compressão e resolução máxima de 60 Hz. Também eu preciso de uma máquina muito forte, de preferência com RAID 0, porque eu preciso de 400 MB de escrita. Isso tem um overlay que cada frame vai colocar uma barrinha colorida na lateral. Então ela captura um quadro, captura outro, e pelo tamanho das barrinhas, a gente vai saber quanto tempo esse frame demorou para chegar. O FCAT consegue determinar se houve microstuttering. Microstuttering é quando nós temos os tempos de processamento dos quadros muito diferentes. E como que eu vejo na tela? Vamos supor que o V5 esteja ligado e eu tenho esses 16 milissegundos. O stuttering vai acontecer quando eu não conseguir terminar a tela nesses 16 milissegundos. Então o monitor vai repetir a imagem e na tela eu vou ter mais 16 milissegundos para repetir a imagem. A gente vai perceber isso. Então o ideal é que a gente tenha sempre uma linearidade grande, pouca diferença entre um frame time e o outro.
O mais importante é a gente analisar nesse caso o frame time. Ele é mais preciso e mais importante do que o frames por segundo. Esse tipo de teste avalia o frame time. E fica faltando um fenômeno que também as pessoas confundem, mas que acontecem, que é o tearing. O que é o tearing, Jackson? Tearing é a quebra de imagem. Quando uma imagem não é processada completamente e a taxa de atualização não é sincronizada, temos a quebra de imagem entre um frame passado e um frame seguinte. Então, Ronaldo, você acha que essa GTX 970 tem algum defeito? No meu ponto de vista, ela não tem defeito. O que acontece é que houve uma falha na transmissão de informações e as pessoas que compraram não sabem disso. Então, nós temos uma memória trabalhando de uma maneira diferente, particionada. Ela não causa o prejuízo que estão falando, existe um pequeno prejuízo, ainda vai ser avaliado aí com o FCAT, como a gente falou, é o microstuttering, mas o que acontece, o que eu vejo, é que ela saiu, o pessoal ficou maravilhado com a placa, falaram mil maravilhas, era a melhor placa do mundo, era tudo de bom, e de repente começou-se a lançar essas notícias e o pessoal ficou indignado, mas eu acho que é muito mais esse lance de terem transmitido de uma maneira errada do que uma ineficiência na placa. Eu não vejo nenhuma placa hoje no custo da 970 que chegue próximo do que ela faz. E também não vejo que seja um grande problema. Essa diferença de performance aí não passa de 4%, a gente pode verificar aqui em várias resoluções e a gente vai comprovar também para vocês. Então, para os caras que compraram a 970 aí, pode ficar tranquilo que uma placa é muito boa, a faixa de custo dela é muito boa, inclusive para a 980, se a gente for ter uma relação de preço, ela é até muito barata pelo que ela faz. Essa é a nossa opinião, com todo o respeito de quem discorda, mas a gente pensa assim, os testes da gente mostraram isso. Muito obrigado por ter assistido, esperamos que nós podemos ter mostrado algumas coisas que vocês não conheciam e ter trazido uma informação útil para todos. Valeu mesmo, daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. É isso aí, até a próxima.